Ela se apaixonou por um homem de sucesso, até uma mensagem anônima revelar quem ele realmente era. História enviada por uma das nossas seguidoras. Baseado em fatos reais. Mudam os nomes, mas a verdade permanece. Ela não buscava um amor. Queria apenas trabalhar, pagar as contas, viver tranquila. Laura era professora de inglês e dava aulas em empresas, atendendo executivos com horários impossíveis e pressa demais para aprender qualquer coisa. Tinha 32 anos e uma rotina silenciosa. O som que mais ouvia era o da própria voz explicando verbos para pessoas que mal a olhavam nos olhos. Numa terça-feira comum, recebeu o nome de um novo aluno, Daniel Duarte, diretor de marketing de uma multinacional. 40 e poucos anos, charmoso, o tipo de homem que ocupa o espaço com naturalidade. Ele havia solicitado aulas individuais dentro da própria empresa. Laura confirmou a data, separou o material e seguiu o dia sem pensar muito. Na manhã marcada, chegou 10 minutos antes, como sempre. Abriu o caderno, preparou o chá e esperou. Quando Daniel entrou na sala de vidro, ela sentiu o ambiente mudar. Não era beleza, era presença. Ele sorriu, cumprimentou-a com firmeza e por um instante os dois ficaram em silêncio, se observando. Ela começou a aula com o profissionalismo de sempre, mas a voz saía diferente. Ele se mostrou interessado, fazia perguntas, elogiava o método, comentava viagens. Tudo nele parecia ensaiado e ainda assim espontâneo. Nas semanas seguintes, as aulas se tornaram um ponto de espera para os dois. Ele chegava sempre arrumado, com o mesmo perfume amadeirado que começava a ficar na memória dela. Ela, sem perceber, passou a escolher melhor a roupa, aprendeu o cabelo de outro jeito. Falavam de gramática, mas também de música, de lugares, de vida. Laura era calma, doce, reservada. Daniel, o oposto. Envolvente, falante, cheio de histórias. A diferença entre eles criava um equilíbrio curioso. Certa manhã, quando ela terminou a aula e recolhia o material, ele comentou que estava cansado da correria e perguntou se ela gostava de café. Ela respondeu que sim, mas não soube se era uma pergunta ou um convite. Ele insistiu. Disse que conhecia um lugar ali perto, tranquilo, perfeito para continuar conversando, sem livros, sem relógio. Laura hesitou. O certo seria recusar, mas havia algo no jeito dele, uma mistura de gentileza e confiança que a desarmava. Aceitou. No café, ele se mostrou ainda mais leve. Contou sobre viagens, sobre como tinha aprendido a viver com pouco sono e muito trabalho. Falou da infância no interior, da mãe que insistia que ele fosse alguém importante. Ela ouviu tudo com atenção, rindo quando ele ria, sentindo quando ele silenciava. Não era o que ele dizia, era um modo. Parecia ver o mundo através dela. Naquela tarde, Laura voltou para casa com o coração estranho. Não era paixão. Ainda. Era curiosidade. Uma vontade de entender quem era aquele homem que parecia tão certo de tudo e, ao mesmo tempo, tão perdido quando olhava para ela. Nos dias seguintes, ele começou a mandar mensagens curtas. Bom dia, cheguei. Sua aula me fez pensar. Nada demais, mas o suficiente para fazê-la sorrir sem querer. E então, o inesperado. Ele pediu uma aula extra, fora do horário. Disse que tinha uma apresentação importante e precisava praticar. Ela concordou, mas passou o dia inteiro inquieta, como quem pressente que algo está prestes a mudar. Na hora marcada, Daniel apareceu mais elegante do que de costume. A sala estava vazia, o ar mais denso. Ele se aproximou, agradeceu por ela ter ficado até mais tarde e a olhou como se dissesse o que ainda não tinha coragem de dizer. Ela desviou o olhar, tentando manter o profissionalismo, mas o corpo já sabia o que o coração fingia não perceber.
Quando ele se despediu, segurou a mão dela por um segundo a mais. Não disse nada, mas aquele toque foi o início de tudo. Naquela noite, Laura chegou em casa e ficou olhando o próprio reflexo. Não se sentia uma mulher diferente, apenas uma mulher acordada. Como se a vida tivesse voltado a ter cor, e o nome da cor fosse Daniel. Ela não sabia, mas aquele seria o começo de uma história que mais tarde mudaria tudo. Um amor que parecia nascer da doçura, mas que traria um preço muito alto demais. Nas semanas seguintes, o que era simples começou a ganhar intensidade. As aulas se tornaram o centro da rotina de Laura e Daniel parecia encontrar nela o refúgio que o mundo não lhe dava. Ele a olhava como quem descobre um segredo. E quando sorria, o tempo parecia desacelerar. Começaram a se falar fora do horário, mensagens, ligações, pequenos gestos de aproximação. Ele dizia que se sentia vivo de novo, que a presença dela o fazia enxergar as coisas com calma. Ela acreditava, queria acreditar. Era raro sentir-se vista daquele jeito. Um dia ele disse que não conseguiria ter aula, precisava viajar a trabalho. Ela respondeu com naturalidade, mas ficou com a voz leve, fingindo indiferença. Ele prometeu mandar notícias. E de fato mandou. Fotos de aeroporto, mensagens curtas, frases bonitas. Mas algo nelas parecia ensaiado. Havia sempre uma distância, uma falta de verdade que Laura não sabia nomear. Na volta, ele apareceu na porta da empresa sem avisar. Tinha flores nas mãos e um sorriso fácil. Pediu desculpas pela ausência. Disse que pensou nela todos os dias. Laura quis perguntar onde ele esteve, mas não perguntou. Porque quando a gente ama o início, evita tudo que possa virar fim. A partir dali, eles começaram a se ver fora do trabalho. Cafés, caminhadas, jantares escondidos em lugares discretos. Ele dizia que queria proteger o que tinham, que o mundo era cruel com amores sinceros. Ela acreditava, mesmo sem entender do que ele queria protegê-la. As mensagens se tornaram diárias. Bom dia, boa noite, confissões em voz baixa. Ela se pegava esperando o toque do celular, como se a vida existisse apenas nas horas em que ele falava com ela. O amor foi crescendo devagar, com ternura e medo. Certa tarde, ele pediu para levá-la para casa. Chovia, o trânsito estava pesado. Dentro do carro, o silêncio era suave. Ele colocou a mão sobre a dela e o mundo pareceu se aquietar. Nenhum dos dois falou nada. O gesto dizia mais que qualquer frase. Depois disso, vieram os encontros na casa dela. No começo havia timidez. Depois, um desejo que os dois fingiam não entender. Era como se cada toque confirmasse aquilo que a razão tentava negar. Mas junto com o encantamento vinham as ausências. Sumiços breves, justificativas vagas, mensagens respondidas tarde demais. Laura começou a sentir a inquietação de quem ama sozinho por instantes. Tentava ignorar, ocupava o tempo com trabalho, mas o coração estava em outro lugar. Ele dizia que estava sobrecarregado, que precisava de espaço. No mesmo dia, voltava dizendo que não sabia viver sem ela. E assim o amor virou um vai e vem constante entre desejo e dúvida. Certa noite, ele apareceu tenso, dizendo que havia tido um dia difícil. Ela preparou café, tentou acalmá-lo e ele o abraçou de um jeito diferente, como quem se despede sem dizer. Quando ela perguntou o que havia, ele sorriu e mudou de assunto. Falou de projetos, de planos, de uma viagem que talvez precisasse fazer sozinho. Laura sentiu o corpo gelar. Perguntou se estava tudo bem entre eles. Ele disse que sim, mas o olhar dizia o contrário. E então, pela primeira vez, ela percebeu. O amor estava morando dentro do medo. No dia seguinte, ele não apareceu. Nem respondeu mensagens, nem atendeu ligações. 2 dias, 3, uma semana. Laura oscilava entre preocupação e raiva. Pensava em tudo que viveram e se perguntava se tinha sonhado sozinha. Na 8ª noite, o celular vibrou. Uma mensagem, de um número desconhecido. Cuidado com o homem que disse chamar Daniel.
Ela ficou imóvel. Sentiu o chão abrir sobre os pés, o corpo inteiro vibrar num silêncio pesado. Tentou ligar para ele, mas o telefone estava desligado. Mandou mensagem, nenhuma resposta. Naquela madrugada, Laura ficou sentada na cama olhando o celular. Cada lembrança agora parecia uma pista. Cada palavra uma mentira. O perfume, o toque, o jeito de dizer o nome dela, tudo se embaralhava. E foi ali, entre a dúvida e o desespero, que entendeu: o amor pode ser uma casa bonita construída em terreno alagado. Por fora parece abrigo, por dentro começa a afundar. Na manhã seguinte, Laura não conseguiu trabalhar. O corpo estava presente, mas a mente voltava sempre para aquela mensagem anônima. Cuidado com o homem que disse chamar Daniel. A frase se repetia como um eco dentro dela. Tentou se convencer de que era um engano. Pensou em coincidências, em pessoas invejosas, em tudo que pudesse justificar o absurdo. Mas no fundo, algo nela sabia. O amor já vinha pedindo socorro fazia tempo. 2 dias depois ele apareceu. Chegou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Trouxe flores e o mesmo olhar seguro, o mesmo perfume que agora doía. Ela o observou em silêncio. A voz dele era tranquila, mas cada palavra soava ensaiada. Quando ele se aproximou, ela recuou. Perguntou por que havia sumido. Ele respondeu com frases curtas, evitando o olhar. Disse que estava resolvendo assuntos pessoais, que não queria preocupá-la. Ela insistiu, perguntando se o nome dele era realmente Daniel Duarte. O silêncio dele durou 1 segundo a mais do que devia. Foi o bastante. Ele sorriu, nervoso, e tentou mudar de assunto. Mas o corpo dele denunciava. O riso tenso, a mão inquieta, o olhar que fugia. Laura sentiu o estômago se fechar. Disse que precisava da verdade. E ele finalmente falou. Disse que não se chamava Daniel Duarte, que aquele era um nome profissional, que na verdade usava outro por motivos pessoais e empresariais. As palavras soavam frias, calculadas. Laura o ouviu até o fim, sem interromper. E quando ele terminou, perguntou o que mais era mentira. Ele suspirou e confessou que era casado. Casado, com uma mulher que, segundo ele, não a entendia há muito tempo. Disse que o casamento estava por um fio, que ela não precisava se preocupar, que ele pretendia resolver. Laura sentiu a pele arder. O mundo inteiro pareceu encolher. O homem que ela amava, o que chamava de Porto Seguro, era só mais uma versão de alguém que ela nunca conheceu. Quis gritar, mas não saiu som. Quis chorar, mas o corpo ficou imóvel. A dor era grande demais para caber num gesto. Ele se aproximou, tentou tocá-la, dizendo que o que sentia era verdadeiro. Mas as mãos dele agora pesavam. A voz, que antes parecia abrigo, soava distante. Ela o afastou, devagar. Perguntou por quê. Por que entrar na vida dela? Por que dizer que a amava? Por que construir um amor em cima de ruínas? Ele respondeu com o mesmo argumento de sempre. O amor, o destino, a confusão. Disse que não planejou, que aconteceu, que ela o fazia se sentir vivo. Ela ouviu e, pela primeira vez, não acreditou. Naquela noite, ele foi embora, mas deixou um vazio tão grande que parecia continuar ali. O perfume dele ainda estava nas paredes, a voz dele ainda ecoava. Laura passou horas tentando entender em que momento o amor dela virou engano. Nos dias seguintes, ele mandou mensagens, pediu perdão, disse que estava se separando, prometeu que tudo seria diferente. Mas as promessas vieram tarde demais. Uma parte dela ainda queria acreditar, mas a outra já sabia que o amor não sobrevive à mentira. Certa tarde, ela recebeu uma ligação. Era uma voz feminina, suave, educada, mas firme. A mulher perguntou se ela conhecia Daniel Duarte. Laura hesitou, sem saber o que responder. A mulher respirou fundo e disse: "Eu sou a esposa dele." O silêncio entre as duas durou segundos que pareceram horas. A mulher não chorava, não gritava, falava com calma, como quem já sabia de tudo.
Disse que não ligava para acusar, mas para entender até onde ele havia ido. E naquele momento, Laura percebeu. O amor dela não era um erro solitário, era uma das mentiras dele. Depois da ligação, o mundo pareceu desabar de vez. Ela desligou o celular, sentou-se no chão e deixou o corpo desabar junto. Não chorava por ele, chorava por si mesma. Por ter acreditado tanto, por ter se entregado inteira a alguém que nunca existiu. Nos dias seguintes, Daniel tentou insistir. Disse que amava, que ia resolver, que nada era falso. Mas Laura já não acreditava em nada que tivesse a voz dele. O amor, quando quebra, não faz barulho. Apenas deixa um silêncio que muda tudo. Foi aí que ela decidiu parar de ouvir. Bloqueou um número, apagou as mensagens, guardou o coração no bolso e saiu de casa. Precisava respirar ar que não tivesse o nome dele. E enquanto caminhava, entendeu algo que o amor dela não deixou ver antes. Há pessoas que entram na nossa vida só para ensinar o que é perda. E há perdas que vêm só para lembrar o que é verdade. Os dias seguintes foram longos, silenciosos, quase irreais. Laura acordava cedo, mas demorava para sair da cama. O corpo seguia a rotina, mas a alma parecia andar em outro tempo. O amor tinha ido embora, mas deixado tudo fora do lugar. Ela continuou dando aulas, sorria para os alunos, corrigia exercícios, fingia normalidade. Mas por dentro, estava aprendendo a andar sozinha de novo. A cada good morning, tentava convencer o próprio coração de que a vida ainda podia ser leve. Às vezes lembrava do toque dele e sentia raiva. Outras, sentia falta. E nos dias bons, apenas indiferença. Demorou para perceber, mas a ausência dele começou a doer menos. E isso também era amor, só que amor próprio. Com o tempo, a lembrança foi ficando mais nítida do que o sentimento. Lembrava da mulher que ela era antes dele, segura, calma, inteira. E começou a entender que o amor não devia nos roubar disso. O amor de verdade soma, não apaga. Um domingo qualquer, meses depois, Laura estava em casa lendo quando o celular vibrou. Um número desconhecido. Demorou para atender, achando que fosse um engano, mas a voz do outro lado fez o coração congelar. Era ele. Daniel dizia que estava separado, que pensava nela todos os dias, que queria recomeçar. Laura ouviu em silêncio. Nenhuma palavra dela, só o som da respiração calma. Quando ele perguntou se ela ainda sentia algo, ela respondeu com uma tranquilidade que nunca teve antes. Disse que sentia assim, mas não por ele. Sentia gratidão por ter sobrevivido. Ele ficou mudo. Tentou rir, dizer que ela estava sendo dura, mas ela não respondeu. Só disse cuide-se e desligou. E naquele clique seco do telefone, algo dentro dela se fechou. Não como quem perde, mas como quem entende. Os meses viraram anos. Laura seguiu ensinando, viajando, reconstruindo o próprio silêncio. Algumas histórias começaram, outras terminaram. Nenhuma precisou ser perfeita para ser verdadeira. E de vez em quando o vento trazia lembranças, ela sorria. Não por saudade, mas por saber que já não doía. Certa tarde, ao abrir uma revista de negócios deixada na recepção da escola, viu o nome dele numa reportagem, uma investigação sobre irregularidades na empresa em que trabalhava. A foto mostrava o mesmo olhar confiante, o mesmo sorriso que um dia a encantou. Mas agora, aquele rosto não dizia nada. Ela fechou a revista com calma. Não sentiu raiva nem prazer, apenas paz. Naquela noite, caminhando para casa, olhou para o céu e pensou em tudo o que viveu. Percebeu que o amor que ela procurava em alguém tinha finalmente encontrado em si mesma.
e entendeu que alguns amores não ficam para sempre, mas ficam para ensinar. Alguns amores não terminam, eles apenas devolvem você para si mesma. E foi assim que Laura aprendeu que o amor verdadeiro não é o que promete ficar, é o que mesmo indo embora, deixa a gente inteira.